Bom, então dando prosseguimento à nossa aula, nós paramos na semana retrasada. Na semana passada eu acabei não dando aula por alguns problemas pessoais, essa aula vai ser reposta depois, sem problemas. E nós ficamos de, na semana passada, corrigir a lista de exercícios que fala sobre industrialização e urbanização. É uma bateria aí com 20 exercícios para a gente corrigir. Você conseguiu fazer essa lista de exercícios, filhão? Fala para mim. Algumas. Algumas? Sim. Então a gente vai fazendo, comentando juntos. Sim. E aí a gente vai tirando todas as dúvidas aí acerca do assunto. Oi, Ariana. Boa noite. Tudo bom, minha princesa? Tranquilo? Tá me ouvindo aí? Ariana, tá conseguindo ouvir o tio? Sim. Beleza. Tu fez a lista de exercícios que eu passei na nossa aula da semana retrasada, que fala sobre industrialização e urbanização? Deixa eu ver, peraí. A gente vai trabalhar com ela hoje. E aí, conseguiu? Tá chegando a galera. A maioria. Beleza. Então a gente vem tirando as dúvidas agora, o que fica mais fácil. Porque se estivéssemos naquela aula, porque nós finalizamos o conteúdo de industrialização e urbanização, quando nós finalizamos, já não dava mais tempo da gente fazer o exercício na semana retrasada. Então eu deixei a lista de exercícios para vocês fazerem em casa. E aí, na sequência, na nossa próxima aula, que seria a aula da semana passada, nós já viríamos corrigindo. Como na semana passada eu não dei aula para vocês por causa de alguns compromissos que eu tive, fiquei todo atolado na rua, questão que eu estou em obra lá em casa, entendeu? Eu não estou morando na minha casa, eu estou na casa dos meus pais. Vim com a família, vim com todo mundo para cá. Por isso que tá essa correria danada. Aí acabou que eu estava no meio da rua, não consegui chegar a casa a tempo, peguei engarrafamento, eu tinha que resolver algumas coisas, enfim. Aí eu acertei com a Dayana, e depois a gente vai acertar essa aula sem prejuízo nenhum para vocês. E nesse íntere, veio aquela notícia maravilhosa do adiamento da data do nosso concurso, jogando para outra data, o que faz com que a gente ganhe mais tempo, não só para finalizar o conteúdo, mas principalmente para que a gente possa estar fazendo revisões. Nós já estamos na reta final, entendeu? Em uma aula só eu adiantei 2 conteúdos para vocês, que é urbanização e industrialização. E é isso que se torna interessante. Eu vou projetar a tela minha aqui de exercícios para vocês, dessa bateria. E aí, tá todo mundo vendo aí? Fala para mim, vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Beleza, show de bola. Então, vamos aí tecer alguns comentários acerca desse tema que nós falamos, antes de fato a gente entrar na lista de exercícios aí, que é bem importante para a gente. Então, vamos lá. Primeiro nós falamos de indústria. Nós entendemos o que é uma indústria, nós verificamos a sua importância, e a sua importância, ela se refere basicamente no que tange os quesitos econômicos do país, porque nós já sabemos que quanto mais industrializado for o país, mais rico ele será. E é isso que se torna interessante para a gente analisar neste primeiro momento. O que nos traz a dúvida, né, vem na nossa cabeça o seguinte pensamento: como pode ser o Brasil uma das 10 maiores economias do mundo e ser um país industrializado e ainda assim ele não ser desenvolvido, ou seja, ele ainda é emergente, economia mediana, e ainda ter tanta pobreza no país? A gente percebe muita pobreza, a gente percebe uma desigualdade econômica, social muito grande. Bom, o que explica de fato essa informação é pelo quesito de que o Brasil não exporta tecnologia.
nós aprendemos que o que nós exportamos é basicamente produto agrário. Apesar de termos inúmeros tipos de indústria aqui, a nossa indústria ainda é voltada para processamento de produtos agrários, o que faz com que nós não tenhamos uma amplidão no comércio internacional. Qual país que compra tecnologia do Brasil em que a população usa em massa? Não sabemos, porque na verdade não tem. Então trabalhamos com produtos primários. Depois nós estudamos os tipos de indústrias que acontecem e todo o arcabouço de informação acerca disso. Agora a gente já consegue entender o posicionamento econômico do Brasil. E olha uma coisa que é muito atual. Isso não vai cair no edital de vocês, porque para vocês é só geografia do Brasil. Mas é essa guerra fiscal que está acontecendo entre Estados Unidos e a China. Vocês estão acompanhando isso? Estão por dentro do que está acontecendo? Eu tô por dentro, tô por dentro. Exatamente. Apesar de não cair geopolítica internacional, é bom a gente entender, né? O que ocorre basicamente é o seguinte: o Trump ele está criando algumas sanções econômicas, algumas barreiras econômicas para a China por problemas que ele acha que tem e não tem. A relação econômica entre os Estados Unidos e a China é o seguinte: os Estados Unidos compram muito, só que eles estão exigindo um valor para comércio abaixo do que está sendo praticado. Porque é isso que ele faz com países subdesenvolvidos e alguns países emergentes. É isso que os Estados Unidos faz. Compra muito. Então ele exige o máximo possível de desconto, de forma que o país que esteja vendendo não consegue, de fato, enriquecer. Como, por exemplo, os Estados Unidos, que na hora de vender os seus produtos, vendem caro e enriquecem com isso. Na hora de comprar, compram barato. Só que como eles compram muito, eles se sentem no direito de exigir a melhor tarifa possível. E a China não está cedendo. Em contrapartida, o Trump já ficou com birra, já deu um prazo para que a China feche o consulado nos Estados Unidos. Automaticamente a China vai e fecha o consulado americano na China. Então, assim, tá uma coisa complicada. Só que os Estados Unidos, tecnicamente, vai perder. Como já está em período de terminar o mandato dele, o próximo presidente que entrar, com certeza, vai abrir de novo as portas do comércio. Vai ser, com certeza, bem mais diplomático do que o Trump. Mas quem perde com isso são os Estados Unidos, porque o mercado interno está deixando de ser abastecido. Aonde eu quero chegar com vocês, já que no nosso edital não cai geopolítica internacional, que é só relacionado ao Brasil. O que a gente precisa entender é a importância econômica que os países têm e exercem sobre outros. E é isso que concerne o nosso tema. Veja bem, se nós tivéssemos essa importância econômica, nós também poderíamos estar ditando regras ou brigando de igual para igual com os gigantes internacionais. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Os Estados Unidos falam atim e o Brasil saúde. Tá lá. Exatamente, submisso economicamente. Bom, vamos avançar com os nossos exercícios. Número 1. A guerra da concorrência tem início quando os empresários industriais tomam as decisões relativas à localização das suas fábricas. Texto lá do Demetrio Magnoli, né? Autor do nosso edital aí. Sobre a localização industrial ao longo dos últimos séculos, leia as alternativas a seguir. Vamos lá, galera, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Quais foram as alternativas aí que vocês identificaram como corretas? O que vocês marcaram aí? C. Todo mundo foi de letra C? Professor, Oi. essa lista é de quando? Você já tinha passado ela antes? Eu acho que o professor, o senhor corrigiu até 9 na aula passada. Eu cheguei a corrigir até... então, isso que eu estava na dúvida. Eu fui até a 9, mas eu não avancei. Agora que eu vi aqui. Sabe por quê? Que agora você está falando isso, eu lembro desse poema aqui da número 5, ó. É. Saudosa Maloca. Eu adoro esse poema aqui. É dessa música de Adoniran Barbosa. Então, nós fomos até aqui. Alguém não tá com essa lista disponível aí, galera? Que eu passo para vocês agora aqui. Deixa eu colocar lá no grupo. Acho que eu não tô não, professor. Calma aí que eu vou colocar Foi lá de no... quando? Semana passada isso aqui? Semana passada a gente não teve aula. Foi da semana retrasada. Sim. Então, acho que eu não vi não. Então, calma aí que eu vou colocar agora aqui pra gente. Mas a gente pode perder muito tempo antes. Olha barriga aí. Calma aí. A aula foi gravada, né? Foi, com certeza. Tá, depois eu vou pegar então. Eu lanço aqui, se você quiser olhar do
do celular e de repente está no computador, de repente facilita a vida aí. Pronto. Então nós fomos até a 9. Então, vamos avançar. Menos mal, ganhamos tempo. Em 2006, essa 2006. Em 2000, o Brasil possuía um grau de urbanização de 81%. No entanto, este grau se apresentava de forma desigual entre as regiões brasileiras. Pode-se dizer que as regiões que tinham, em 2000, níveis de urbanização de 69%, 81% e 91%, respectivamente, eram. O que vocês marcaram aí? Quem não fez, beleza. 2 minutinhos aí para concluir. Vamos lá. Vamos nivelar aí, todo mundo. Letra A? Vamos analisar. E aí, galera, fizeram? Todo mundo foi de A, marcaram outra opção? Qual Foi foi? na B, B de bola. Eu fico na A ou na B? Eu fui na B de bola. Beleza, ó, o gabarito é letra B. Beleza? Taxa de urbanização 69, 81 e 91%, Nordeste, Sul e Sudeste. Aonde é que a gente mata? Assim, porque o finalzinho é Sudeste, né? Por isso vocês ficaram na dúvida entre A e a B, né? Uhum. Então, mas a região Sul, ela tem uma taxa de urbanização bem elevada aí em relação ao Nordeste, entendeu? O nosso gabarito é B de bola. Então, professor, mas hoje em dia também é assim? Essa Sim. questão ainda vale para hoje em dia? Sim. A urbanização ainda é superior ainda à da região Nordeste. Região Nordeste tem muita área ali que não tem gente, né? É. Eu Vamos lá. pensei que o Centro-Oeste era mais urbano do que o Nordeste. Não. Os mapas ilustram o processo de urbanização do território brasileiro ao longo da última metade do século XX. Aí tem um mapinha aí, cidade com mais de 100 mil habitantes. Analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que, ficou meio grudado, isso parece que tem 2 As, né? Mas aqui é a primeira opção, depois vem o restante. Vamos lá, 2 minutinhos aí.
Letra C. Vamos lá, vamos analisar então. Esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial e de serviços e forma uma rede urbana polarizada pelas metrópoles nacionais e regionais da faixa leste do território brasileiro. Cara, essa questão aí está corretinha mesmo. A opção está correta. Agora, vamos analisar isso aí. O processo de urbanização acompanha a concentração industrial. Na verdade, uma coisa está relacionada à outra, né? O que é a concentração industrial? As indústrias todas colocadas numa única região. Por que as indústrias vão para essa região? Isso é aleatório? Não, não é aleatório. Na verdade, as indústrias vão para uma determinada região em função do nível da estrutura que já existe naquele local. Senão, o gasto que vai ser desprendido, quase que não sai, desprendido pela indústria, pelo conglomerado industrial, vai ser muito grande. Porque, afinal de contas, se eu já tenho uma infraestrutura, que foi o caso aí, por exemplo, do próprio Rio de Janeiro, a gente ganha bastante tempo com isso aí, né? E tempo é dinheiro. Então, está corretíssimo. 12. Em muitos países, a periferia capitalista, ou seja, a parte pobre, né, de uma cidade bem capitalista, como o Brasil, a urbanização e a industrialização não reduziram o problema da pobreza urbana nas grandes metrópoles. Nestes casos, as causas da pobreza urbana estão associadas a... Vamos lá, 2 minutinhos aí. Essa daí tem opção E? Você tem o quê? Opção E? Ou vai Não, ter morre D? na D. Então, eu acho que é A. E aí, galera, concorda? Como é que tá aí? Fizeram ou não fizeram? Respira, galera. Fala comigo. Essa foi na A também. Tá na? Vamos lá, vamos ver aí, então. Nestes casos, as causas da pobreza urbana estão associadas a industrialização realizada na fase monopolista do capital, incorporação de tecnologias poupadoras de mão de obra no setor moderno da economia, reduzindo o tamanho de mercado de trabalho formal e expansão do mercado informal urbano. Pô, uau, é isso aí mesmo, cara. Questãozinha pesada, né? Vamos lá, industrialização realizada na fase monopolista, ou seja, num passado histórico aí das nações, né? E no caso do Brasil aí tem bastante tempo mesmo, apesar de ser um dos últimos. Bom, incorporação de tecnologias poupadoras de mão de obra. À medida que a tecnologia vai mudando, vai melhorando, vai reduzindo cada vez mais a necessidade do indivíduo. Beleza, do indivíduo estar ali metendo a mão na massa. Reduzindo o tamanho do mercado de trabalho formal, que é o certo, trabalho formal. O que é o trabalho informal? É aquele que não paga impostos para o governo e tudo mais. Então, por exemplo, você vai lá e monta a tua barraquinha de cachorro-quente. Está pagando imposto para quem? Nada. Tu paga imposto da salsicha que tu compra no mercado. Mas para você vender o teu cachorro-quente, não está pagando imposto para ninguém. É um trabalho informal, certo? Lava Jato, exemplo, da nossa realidade aí perto de casa. Lava Jato, o camarada não está pagando imposto para ninguém. Ele paga a conta d'água, quando o máximo, a conta de luz se não tiver gato. A verdade é essa, né? Então, está correto aí. 13. Na geografia, o termo polarizar significa atrair, influenciar, fazer convergir para si. Assim, para que uma determinada área possa exercer as funções de polo, precisará concentrar um número considerável de atividades e recursos,
capazes de influenciar processos que ocorrem em outras áreas. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos de geografia, assinale a alternativa incorreta. Atividade aí. Essa daí eu acho que é B. E de bola? B de bola. É. Mas eu tô tentando interpretar a letra E, que tá meio Aham. embaraçada. Parece errada também. Não, essa É, questão. eu fui na E. Tô com Essa Eu questão tô dúvida lendo entre a E há um E e a B. tempão aqui. É, Tá todo mundo entre a B e a E? isso. Vamos lá, vamos analisar uma a uma então. É interessante essa questão. Letra A. A polarização faz com que a população de alta renda empregada na indústria e nos serviços resida nas metrópoles, enquanto que a pobreza se localize nas pequenas e médias cidades não metropolitanas. Cara, essa questão, essa opção, ela está quase toda correta. É por isso que vocês não estão enxergando aí um único parâmetro. Esse é o gabarito, mas eu vou comentar todas. Esse é o gabarito. Eu vou ler de novo. E agora que eu estou te dando o parâmetro, que é a letra A, a incorreta, embora eu sempre falo para vocês,
que uma banca correta não coloca na letra A, tá? O gabarito oficial é essa opção, esse texto aqui, mas não necessariamente na letra A, entendeu? Está embaralhada aqui uma outra opção, mas aqui, da fonte que eu peguei, veio na letra A, tá? Deixa eu só ver qual é a banca aqui dessa aqui. É da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, com certeza, o gabarito não era aqui na letra A, estava em outra, mas esse texto aqui é o texto errado. Vamos analisar de novo. Ó. Tenta ler comigo. A polarização faz com que a população de alta renda, empregada na indústria e nos serviços, resida nas metrópoles, enquanto que a pobreza se localize nas pequenas e médias cidades não metropolitanas. O que está errado aí, galera? Fala para mim. Tem uma situaçãozinha nessa questão que vai descaracterizar ela como correta. Vê se vocês conseguem identificar. Não metropolitanas? Metropolitana? Não. Mas tá Média? perto. Na média ali? Média cidade? Aqui, ó. Na indústria e nos serviços. População de alta renda empregada na indústria e nos serviços. População de alta renda é a dona do processo, não empregada do processo. Então, quando ele usa serviços aqui, ele está falando do setor terciário da economia. Esse é o único padrão errado aqui que descaracteriza essa questão. Por isso que isso torna ela tão difícil. Caraca. É enjoada, né? Vamos ver as outras. O poder de polarização de uma cidade, né, de atrair, está associado ao tamanho da sua população. Está correto também, porque se eu tenho uma população pequena, o poder de atração dela pode não ser tão grande. Embora essa questão aqui possa parecer errada, e eu concordo, porque se você está pensando na industrialização específica aqui da região sudeste, não foi a maior parte da população daqui que veio para cá. E sim do Nordeste, não foi isso? Sim. Mas é uma resposta... Eles vieram para cá por causa dos portos. Exatamente. É uma resposta transporte. genérica. Traz uma certa dúvida. Uhum. Mas é isso mesmo. O poder de polarização de uma cidade está associado ao tamanho da sua população. Bom, quando ele fala da cidade, ele não está excluindo as outras. Então, o Rio de Janeiro e São Paulo atraiu quem deu. Quem não deu, veio gente de fora. Mas de fora, não do Brasil, de fora da região. Então, ela está correta. C. A implantação de indústrias numa cidade pode ampliar o poder polarizador dela ao atrair novos investimentos industriais e criar encadeamentos produtivos com indústrias de outras cidades. Sim, pode, e geralmente acaba acontecendo isso mesmo, essa mistura. D. No contexto da globalização, o poder polarizador das grandes metrópoles faz com que elas assumam a função de elos privilegiados entre as economias nacionais e o exterior. Sim, é uma matéria-prima que você traz de um outro lugar, é uma associação que você faz com uma indústria de outro lugar para potencializar as vendas, enfim. Isso está dentro do contexto. E que a galera também ficou na dúvida, a presença de cidades com forte capacidade de polarização é essencial para a articulação da rede urbana, motivo pelo qual essa rede é menos estruturada nas regiões pouco desenvolvidas. Exatamente. Pensa vocês aí numa malha urbana, né? Na malha urbana do Rio de Janeiro. Se eu comparar Rio de Janeiro com São Paulo, quem tem uma malha urbana mais bem desenvolvida? São Paulo. São Paulo. As fazendas de café, no passado, que tinham aqui e tinham lá, não possuíam a mesma quantidade de vendas e poder de produção. Qual das duas que tinha uma maior capacidade de produção e exportava mais? As fazendas do Rio de Janeiro ou de São Paulo? São Paulo. Então está explicado por que São Paulo tem uma rede urbana mais bem estruturada. Claro, explica, mas não justifica. Se a gente parar para pensar direitinho, poderíamos estar numa situação muito melhor do que a que nós estamos agora, certo? Mas isso daí é um problema do governo, ou melhor, dos governos. Aliás, diga-se de passagem, eu estava vendo hoje no RJTV, de tardinha, né, a população reclamando lá de Gramacho, lá dentro de Caxias, que tem uma linha de trem que roda lá por dentro somente, que está desativada e que prejudica muito a população, que tem que andar quase uma hora para pegar um ônibus ou uma van e depois um outro trem, enfim. O nego corta um dobrado para trabalhar. Eu vi essa parada aí, professor. Tu viu isso hoje? Aí. Eu vi, que ridículo, cara. Como é que pode, né, mano? Os Como é que caras pode? abandonam lá, mesmo que Ano esteja 2020 longe, que a mas... gente tá,
século XXI. Como é que pode uma linha férrea que funcionava, agora não funciona mais, prejudicando a população? Imagina se Mas, esse... professor, Hum. parou de funcionar por causa da pandemia, foi isso? Nada, já Ou tá parado tem muito desde tempo? Desde antes, né? Já tá parado desde antes. Vou te falar, isso daí é sem vergonhice. Isso é pura sem vergonhice. Já deveria estar estruturado isso daí. É um absurdo. Tem um outro trem que ele ia de Santa Cruz. Eu peguei esse trem quando era moleque. Era chamado de Macaquinho. Bem velhinho ele, mas, porra, adiantava a vida da gente. Ele ia de Santa Cruz até Itaguaí. Meus pais tinham uma casa de praia que alugaram lá no passado, em Coroa Grande, e de Itaguaí para Coroa Grande a gente pegava um ônibus. Cara, que viagem gostosa. Pegava o trem aqui, em Senador Camará, que eu estou na casa dos meus pais, falei para vocês, por causa da obra eu estou aqui. Ia para Santa Cruz, trem vazio, sentado. Soltava em Santa Cruz, pegava o Macaquinho e Itaguaí. Itaguaí pegava o ônibus para Coroa Grande. Cara, toda sexta-feira a gente fazia isso e no domingo retornava. Era gostoso demais. Desativaram a linha. Tinha que ter Rio São Paulo, né, também. Exatamente. Lá, e olha que a malha urbana de lá e a questão do transporte ainda é bem melhor do que aqui. Mas você tem uma população gigantesca. O fluxo de pessoas que roda de um lado para o outro é absurdo. O fluxo de pessoas que roda para um lado para o outro é absurdo. E aí nós temos um problema sério. Um outro exemplo que traz para a gente, bem característico, o problema da malha urbana e o problema da questão de transporte. Que nós ainda vamos estudar transporte também. Pensa no seguinte amanhã. Olha que, no seguinte amanhã. Pensa no seguinte aí que ocorre no nosso estado. Olha só que interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de estar, não sei quem aqui já tem 18 que dirige, ou que pelo menos já tenha tentado observar a quantidade de placas que tem aqui, como é deficitária no Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que vem de qualquer lugar do Brasil para cá, para andar de carro, passa mal. Passa mal. Pois é. Sinalizado. É mal sinalizado. Você tem uma placa aqui e a outra, quando aparece, já está quase em cima da hora de você virar numa estrada. Gente, é mal sinalizado. Você vai para São Paulo, em outros lugares que eu já tive a oportunidade de ir, de dirigir, né? Geralmente quando a gente viaja para algum lugar. Aqui em casa a gente vai de avião, junta dinheiro, vai de avião e lá aluga um carro para ficar dando um rolezinho na cidade. Porque também é chato pra caraca ficar 3 dias dirigindo, né? E daqui pro Ceará, 1 dia e meio, 2 dias, não rola, né? Tem que gostar muito de estrada e eu, particularmente, não gosto de ficar dirigindo tanto tempo assim, que é cansativo. Prefiro alugar o carro na cidade e rodar por lá. Mas eu já fiz essa loucura. Já fui pra Bahia. Já fui pra Bahia sozinho. Eu levei 2 dias e meio. Que estrada horrorosa no meio do caminho. Tudo esburacado. E aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, é mal sinalizado. Mas chega em outras cidades, em outros estados, a coisa muda de figura. Então, como é que pode o Rio de Janeiro, que recebe os primeiros investimentos da indústria por possuir uma melhor infraestrutura, nos dias de hoje você perceber que é tão difícil o deslocamento? E não vai muito longe, não. Quando vocês estiverem passando pela Avenida Brasil, moto, carro, ônibus, caminhão, a pé, bicicleta, cavalo, charrete, percebam como é deficitária a quantidade de placas. Você fica perdido. Entendeu? Como é que você pode conferir a uma cidade um alto poder de crescimento se só para se deslocar você já tem dificuldade? Tem dificuldade para o deslocamento. É algo assim extremamente absurdo. Mas é uma característica que nós encontramos claramente no estado do Rio de Janeiro. Sem contar que uma cidade com nível de urbanização, como o estado do Rio de Janeiro, você andar na rua tendo que fazer malabarismo, porque você desvia num buraco, marcar em outro, é um absurdo. Uma estrada tão precária como nós temos. Se a gente vai falar de urbanização, a gente abre o leque. Para que você paga o IPVA, que é um imposto caríssimo para o Detran, e anda na rua cheia de buraco? Como é que funciona isso? Como é que nós podemos dizer que nós somos uma grande metrópole se quando eu ando na rua eu tenho que fazer alinhamento do meu carro a cada 3 meses? Porque senão meus pneus vão embora. De tanto buraco que nós temos aqui no Rio de Janeiro. E quando chove? Tu chega a tremer para sair de casa de carro. É melhor ir de ônibus, com medo de quebrar o carro em algum buraco. Não tem galeria subterrânea de esgoto. A cidade fica extremamente alagada, toda emporcalhada por causa de uma população também que, por sua vez, né, não respeita o básico, como não jogar lixo no chão. São problemas urbanos que nós vamos tendo numa cidade que já poderia estar anos-luz na frente. Né? Outro problema característico, esse é o último, para a gente avançar.
Outra característica. Todo mundo aqui já foi para o centro da cidade de ônibus ou de carro? Já, Sim. Então, Sim. você... de carro. É difícil, né? Já percebeu como é que a Avenida Brasil fica simplesmente totalmente engarrafada em determinados horários, né? Sim. Mas até que tem show. Ela corta basicamente 70% do estado do Rio de Janeiro. 70% do estado do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil corta. Por que a Avenida Brasil é tão ruim até os dias de hoje? Porque não interessa a ninguém, nenhum governo, isso é que é errado, fazer uma obra que não consegue viabilizar essa obra no período, no mandato de um determinado governador, entre 4 a 5 anos. Então, vamos supor, eu quero fazer uma melhoria na Avenida Brasil. Vou dar um exemplo aqui de alguns projetos que eu já vi em gestões de governos anteriores, mas que nunca foi colocado em prática. Nós temos 3 a 4 vias na Avenida Brasil, sendo uma delas só para táxi e para ônibus, que é a seletiva, que carro comum não pode andar, carro de passeio, só táxi e ônibus. E depois nós temos mais 3 pistas. A pista do canto é para ônibus, porque tem os pontos. A do meio é uma pista mais lenta, então o caminhão tende a andar ali. E a da esquerda é para quem corre. Beleza. E os corredores ficam com os motoqueiros, né? Que ficam infernizando, passando de um lado e do outro para você. Cara, é óbvio que nós vamos ter muitos acidentes, é óbvio que nós vamos ter muito engarrafamento, porque o projeto é mal desenvolvido. Então, um projeto interessante que eu já tinha visto, mas que não colocaram para frente. Eu vou explicar o porquê. Era criar como se fosse uma segunda Avenida Brasil por cima da Avenida Brasil, com saídas para determinados bairros. Sendo que nessa avenida de cima rodaria só carro em 2 faixas, moto em 2 faixas. Sentando a piaba, sem parada, só andando até o centro da cidade, mas com saídas para alguns bairros específicos. Deodoro, Madureira. Quem quisesse ir para Bangu não ia pegar a Avenida Brasil, vai cortando por dentro, mas já desafogava o trânsito. Um projeto que funcionou na China, sobre uma via expressa, tal como a Avenida Brasil, eles construíram uma linha férrea. Ela passa por cima da Avenida Brasil. Tu tá dirigindo o carro, tu imagina, por cima da estrada lá, né? Como se fosse a Avenida Brasil. Tu tá dirigindo e por cima de você tá passando um monotrilho. Um monotrilho. É caro, mas o governo federal investiu. Liga bairros, liga cidades e liga estados. Se você comparar a malha ferroviária da China há 30 anos atrás com a do Brasil, ela era menor do que a nossa. Hoje, ela é infinitamente maior. A China, você roda toda ela de trem. Toda a China você roda de trem. Que, aliás, é bem maior do que o Brasil. E aqui? Aqui você tem Santa Cruz, Central, né? Belfor Roxo, Central, Saracuru, na Central, e acabou. Depois o metrô. Você não corta nem o estado do Rio de Janeiro todo de trem e metrô. Não corta. Quem dirá o Brasil inteiro? Existia um projeto para interligar via trem-bala o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Eu pergunto, o projeto foi para frente? Não. Não foi para frente. Não. Por que o projeto não foi para frente? Por que vocês acham que não foi para frente esse projeto? Qual seria a implicação aí para isso? Sim. Muito simples. Ninguém queria gastar dinheiro. Certo? O governo do estado vai dizer assim, ó, eu não posso ajudar, não tenho dinheiro. A renda que vocês estão querendo que eu entre aqui na minha participação é mais alta do que eu posso dar. O outro estado, São Paulo, reclama do lado, Rio de Janeiro reclama do outro lado, Campinas reclama do outro lado. Só que o projeto que chegou a entrar em licitação, aí entrou Alemanha, China, França, Estados Unidos. Todos esses países constroem trem-bala. O Brasil constrói trem-bala? Não. O Brasil não constrói trem nenhum. O trem da Supervia é chinês. O trem do metrô, chamo tudo de trem, é o quê? Chinês. É um consórcio chinês que ganhou a licitação. Poderíamos até comprar o trem-bala chinês, que, aliás, é bom pra caramba. Mas entrou a briga feia aí. Alemanha, Estados Unidos, França, todo mundo querendo vender o trem-bala. Mas cadê os estados que não se organizaram? Cadê o governo que não peitou, o governo federal, e fez? Porque essa obra, ela não aconteceria só no mandato de um único governador. Para interligar essas 3 cidades via trem-bala, é uma obra de, vamos colocar aí, uns 10 anos, galera. Pegaria de 2 a 3 governos.
Aí sabe qual é o problema da gente aqui? É orgulho. Eu começo uma obra agora no meu governo e termina no governo de vocês. Aí vocês colocam uma plaquinha assim: a comunidade, o bairro do Jardim Bangu agradece a prefeita Dayana por ter colocado uma nova linha de trem em Jardim Bangu. Mas começou no meu mandato. Aí, se começou no meu mandato, isso não me interessa. Esse é o problema